Bom, enfim, agradecer a presença de vocês aqui na mesa Antítese, que encerra este módulo do curso de Gestão de Projetos Cênicos. O Wellington Nogueira, Doutores da Alegria, ele vai contar pra gente como que é essa história de palhaço organizado, né? Antítese. Antítese aí, pessoal. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui. Eu amei esse convite. Eu sou fã de carteirinha da Escola São Paulo, que eu acho esse um movimento fora de série próprio do Doutores da Alegria. Quando eu comecei há 18 anos atrás, ficou muito claro que não dava para se comprometer com ter um programa de palhaço que visita o hospital. Eu tinha que me comprometer com formação de palhaço, tinha que me comprometer com tentar construir um acervo de cultura de palhaço também, senão a gente ia sempre ser uma coisa incompleta. Uma maneira que a gente encontrou e que a gente entende é que o encontro do palhaço com cada criança, com cada pessoa no hospital, é um espetáculo com começo, meio e fim, escrito a 4 mãos, pela plateia e pelo artista. E aí, então, no final do século passado, esse cara, com saudade da proximidade com o ser humano, ele olha e vê que do outro lado da rua tem um hospital e as crianças não podem vir ao espetáculo. Então ele não fala, não tem problema, a gente vai até aí. A única coisa é que palhaço é bobo, mas não é burro. Então, quando ele entra na porta no hospital, ele olha bem, né, para ver como é que é a coisa lá dentro. Então, vê que o cara se veste de branco, então ele vai se vestir de branco. Aí vê que lá tem o neurologista, tem o oncologista, tem o cardiologista. Então, quando o segurança pergunta para ele o que o senhor é, ele fala besterologista. E o segurança fala, pode entrar. E as crianças são visitadas individualmente, leito a leito, e em hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte. Então, falando de impacto é uma coisa assim que eu, pela paixão, não estou nem aí, mas as pessoas que estão investindo, elas queriam saber. Então, isso tudo está no site dos doutores, tá? Mas assim, só para vocês terem uma ideia, foi desenvolvido em 93 uma pesquisa, um protocolo de pesquisa, e ele foi refeito em 2008, e esses foram os resultados que a gente teve. Em termos de alguns dos critérios, né? Permanência do palhaço, ou seja, quase 96% das crianças, elas relembram tudo aquilo que o palhaço fez na interação com elas. Você tem, na relação das crianças com o tratamento, essas porcentagens de crianças que ficam mais à vontade com o ambiente do hospital, ficam mais ativas e motivadas, elas se tornam mais colaborativas com os profissionais de saúde, se alimentam melhor, ou seja, numa interação, ela entra em contato com o lado mais saudável e começa a ser criança, e nisso ela começa a surpreender todo mundo. Essa é a nossa missão, né? Promover a diferença alegria como fator das relações saudáveis, meio da relação profissional do palhaço, outra criança, outro palhaço, pais profissionais de saúde, compartilhar a qualidade desse encontro com a sociedade, alguma dúvida? Então, não, essa coisa de missão, a gente fala, missão, mas olha, isso é incrível, é muito importante. E essa missão, ela ainda está intermediária, porque agora a gente vai... A nossa missão antigamente era levar alegria para a criança hospitalizada através da arte do palhaço, envolver todo mundo e documentar e ver o que vai acontecer. Aqui a gente já documentou, então agora a gente está dizendo que está pegando aquela experiência que ocorre no hospital e reparte com o mundo aqui fora. Foi muito importante para a gente entender, ok, para onde que a gente cresce então? A gente não sabe mais onde começa e onde termina o hospital, porque a gente está vendo que o povo está cultivando doenças numa série de relações com a vida. Na dúvida, tenha sempre um besterologista por perto. Isso fundamentou e corroborou a nossa escolha de ser escola e centro de cultura, e ter pessoas investirem nisso. Então, estou compartilhando esses processos com vocês, para vocês poderem ver que assim, a gente tem a ideia, a gente tem um insight, mas a gente procura ver se esse insight tem uma aplicação, né, se ele dialoga com o público, e a partir disso a gente estrutura essa ideia de modo a torná-la palpável para as pessoas entenderem aonde é que elas vão investir. A origem dos recursos do Doutores é uma ONG, e ele, desde o princípio, eu quis estabelecer o Doutores como uma ONG para ser um patrimônio público, não ser de uma pessoa, mas ser de uma comunidade, né, de uma nação. Então você vê que as fontes de recursos da organização, elas não vêm de um lugar só, elas vêm de vários lugares,
E hoje a gente já está conseguindo gerar, com o nosso próprio trabalho, 40% do nosso orçamento. E qual é o modelo de negócio que a gente está buscando? É gerar recursos ampliando o alcance da missão do Doutores da Alegria. Como eu disse, o aspecto, não sei onde começa e onde termina o hospital, então vamos pegar aquilo que transforma o nosso jeito de ver a vida dentro do hospital e levar para fora. A gente faz uma ação chamada Que Palhaçada é Essa? Todo ano, que é uma prestação de contas pública para o público vir assistir e dizer para a gente se a gente está fazendo direitinho o nosso trabalho ou não. Essa relação tem que ser sempre mantida muito quente e muito organizada, porque ela norteia as decisões da gente como organização. Ó. Palhaços em rede, formação gratuita para grupos semelhantes de palhaços no hospital. A gente não os olha como concorrentes, mas como construtores de mercado. Por quê? Uma vez um consultor veio falar para a gente: vocês vão nutrir a concorrência com o que vocês têm de mais precioso, que é o seu conhecimento, e vocês vão competir pelos mesmos recursos? E eu pensei, vamos olhar como um palhaço. Essa coerência que a gente tem que buscar, criar uma organização artística, teatral. Você não pode copiar um modelo existente de uma empresa, porque o modelo deles é voltado para outra coisa. Você tem que mudar você tem que criar um modelo baseado na tua essência, nas tuas verdades, naquilo que você acredita, respira. Então, como é que um palhaço olharia a competição? Vamos ver um outro ponto de vista. Qual é esse? Será que a minha competição é com o cara que está lá em Quixadá tentando fazer esse trabalho, ou a minha competição é com a falta dele bem treinado? Alternativa 2. A minha competição é com a falta dele bem treinado. Eu tenho que competir para acabar com a ignorância, com treva, e não com o programa do meu colega. Então, a gente viu que a gente inspirou o surgimento de uma série de organizações e as iniciativas de palhaço em hospital pelo Brasil, e a maioria se inspirou no aspecto plástico e visual, e não tinha condições de descer mais para a essência, para a formação, para a estruturação. Então, vamos dar isso gratuitamente. E qual é a moeda de troca? Fazer com ética e fazer com qualidade, porque amador, voluntário ou profissional tem que ter ética e tem que ter qualidade, não dá para sair fora desses dois pilares. A gente se viu fazendo plano de carreira para palhaço, lá no Doutores da Alegria. Entende? Então, no primeiro, eles passam pelo processo seletivo, e o primeiro ano é um ano de treinamento. Depois, no segundo ano, a gente vai ensinando eles a fazer a gestão das suas carreiras. Então, no segundo ano, eles começam a escolher com quem que eles vão trabalhar, que hospital eles vão trabalhar, que projeto eles vão desenvolver juntos para aquele hospital. E todo mês eles vêm mostrar em cena, ali, entre os artistas, os resultados. E aí o grupo vai falando para eles, pô, isso é legal, vai por aqui, ou isso, não sei. Todo mundo vai coletivamente ajudando, e aí até aquilo virar uma cena, ou eles buscarem uma outra, mas de modo que, ao final de um ano de trabalho, aquela dupla criou um repertório. E quantas vezes eu já vi repertório de duplas transformar em espetáculo, e o artista viajar pelo Brasil e pelo mundo com coisa que foi criada dentro do hospital. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o maior erro que eu cometi no passado foi dar estabilidade para os palhaços. Eu trabalhei para dar salário, 13º, férias remuneradas, essa coisa toda. Quando eu dei tudo isso, o pessoal simplesmente empalideceu. É como se eles não tivessem mais desafios e como se eles fossem simplesmente funcionários numa rotina. Então, o que a gente acredita que a alegria é resultado de uma comunicação bem estabelecida com base em entender a necessidade do outro e agir para suprir. E é isso, não quer dizer que a gente consegue, mas é isso que pauta as nossas relações lá dentro o tempo todo. E por último, por que a gente está fazendo tudo isso? Porque essa é a nossa visão de futuro. A gente acredita que evoluir pode ser assim. E é isso que a gente quer deixar como legado e compartilhar com todo mundo. Obrigado.